O cosmos é um lugar deslumbrante e repleto de elementos. Mesmo assim, o que predomina é o vazio, de tanto espaço que existe. A astronomia é apaixonante porque é surreal, concorda? O assunto agora é referente às maiores estrelas descobertas até o momento. Elas são tão grandes, que, simplesmente, é praticamente inconcebível visualizar a dimensão desses astros. Mas é claro que antes de enumerá-las, há a necessidade de contextualizar o tema. O que são estrelas? Estrelas são corpos formados por uma estrutura gasosa. Essa estrutura é composta, por exemplo, por gás hélio, hidrogênio e poeira. Esse astro do cosmos, naturalmente realiza reações de fusão nuclear. Como o próprio nome diz, fusão nuclear significa que núcleos se fundem, isto é, se combinam e, essa união resulta em emissão de energia. E essa energia liberada é que é a responsável pela fonte de calor de uma estrela. A fusão nuclear também é utilizada para a produção de bombas atômicas, mas esse é outro assunto. Vamos focar nas manifestações espontâneas da natureza. Físicos estimam que existem 10 sextilhões de estrelas no universo. Nem preciso falar que tal número é impossível de compreender. Bom, então vamos reduzir essa contagem apenas à nossa galáxia. Por aqui, estima-se que existam entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Apesar de ser um número quase que infinitamente menor que anterior, continua sendo incompreensível essa quantidade, concorda? A estrela mais próxima de nós é o Sol. Mas, como acabamos de ver, há estrelas que não acabam mais vagando pelo espaço sideral. As estrelas se formam nas nebulosas. Sendo que nebulosas são formadas por gases e poeira. Essas matérias surgem de estrelas que explodiram, liberando o que sobrou delas pela região interestelar. As estrelas podem ter um tempo de vida de milhões a bilhões de anos. Esse tempo varia em conformidade com a sua massa. A região das nebulosas é um ambiente de alta turbulência, causada pela movimentação dos gases e dos demais materiais que as compõem, dando origem a estruturas mais densas, que podem sofrer colapso gravitacional, sendo essa a fase inicial da formação de uma estrela. Uma estrela no primeiro estágio de seu processo de formação é chamada de protoestrela. A contração gravitacional característica dessa fase inicial continua por milhões de anos. A temperatura vai aumentando no núcleo das protoestrelas. Isso atrai gradativamente maior quantidade de gases e poeira para o seu entorno. Os físicos cientistas dizem que, quando a temperatura dessa região atinge, pelo menos, 15 milhões de graus Celsius, inicia-se as reações de fusão nuclear nas suas porções centrais. A partir de então, o colapso gravitacional cessa e há uma situação de equilíbrio, tendo início uma nova fase da vida delas. Mas o que foi descrito agora em poucos segundos, leva muito tempo para ocorrer. O Sol, por exemplo, a única estrela que compõe o Sistema Solar, levou 50 milhões de anos desde a sua fase de protoestrela até a fase madura. Composição das estrelas. As estrelas são compostas essencialmente por dois elementos gasosos, o hélio e o hidrogênio. Na área central delas, acontecem as reações termonucleares, em que os átomos de hidrogênio sofrem fusão e dão origem aos átomos de hélio. Essa reação libera uma grande quantidade de energia na forma de calor, sendo responsável também pela emissão da luz característica das estrelas. Como vimos, as estrelas são corpos celestes em formato esférico e compostos por um plasma constituído por gases e poeira. E durante a fase madura de sua vida, elas se mantêm em uma condição de equilíbrio decorrente das forças gravitacionais próprias e da pressão exercida pelo núcleo, graças às reações de fusão que acontecem no interior dessa estrutura. Esse estado é chamado de equilíbrio hidrostático. Sendo mais didático. Por ser um corpo muito pesado, existe a força da gravidade da estrela. Mas, existe, no sentido oposto, a pressão gerada pelas reações de fusão nuclear. Dessa maneira, essas forças em sentidos opostos se anulam, fazendo com que esse elemento mantenha-se em equilíbrio nada mais e nada menos do que milhões, e dependendo da estrela, por bilhões de anos. Esse é o tempo de vida de uma estrela. Quando esse equilíbrio é perdido, ela morre. O tamanho e a massa das estrelas variam consideravelmente de acordo com fatores como a idade e a fase em que elas se encontram. As estrelas podem ser classificadas em pouco massivas, intermediárias, massivas e supermassivas.
Já a temperatura da superfície estelar pode variar entre 2.500 graus Celsius, naquelas mais antigas, até quase 50.000 graus, nas que estão no início de sua fase madura. Lembrando que estamos nos referindo à temperatura da superfície. No interior, a temperatura é muito mais alta. Por exemplo, nosso Sol tem uma temperatura de cerca de 5.000 graus na superfície. Porém, de 15 milhões, em seu núcleo. A luminosidade emitida pelas estrelas depende da sua idade e da quantidade de energia gerada no seu núcleo, que vai diminuindo com o passar do tempo e o consumo do seu combustível, o hidrogênio. O tamanho e a temperatura das estrelas são fatores que interferem no seu brilho. Estrelas mais quentes são aquelas mais brilhantes e de coloração branca ou azulada, diferentemente das estrelas mais frias e antigas, que aparecem avermelhadas. Para mim esse fato é curioso. Pois popularmente, todos sabem que vermelho é cor quente. Azul é cor fria. Mas, em relação às estrelas acontece o oposto. Muito curioso, não é? Tipos de estrelas. As estrelas podem ser divididas em diversos tipos. Anãs brancas são formadas a partir da evolução de sua própria vida. Apesar de emitir brilho, não existem reações de fusão acontecendo no seu núcleo. A estrela vai esgotando seu combustível, torna-se uma gigante vermelha, liberando a maior parte de sua matéria exterior ao espaço. Resta um núcleo denso e quente que é a anã branca. Ela passa bilhões de anos se resfriando. Eventualmente, a anã branca irradia toda a sua energia interna e se torna um objeto sólido, cristalizado e frio, chamado de anã preta. Anãs amarelas apresentam atividade em seu núcleo, no qual ocorrem as reações de fusão nuclear. Um exemplo é o Sol. Haverá a queima de combustível e nosso Sol se tornará uma anã branca. Anãs vermelhas são as de maior presença no universo. As anãs vermelhas são menos massivas, têm menor diâmetro e menor temperatura do que o Sol. Gigantes vermelhas são estrelas em estágio avançado de seu ciclo de vida, dispondo de um tamanho maior, mas de massa reduzida, com menos brilho do que na fase anterior. Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma gigante vermelha. Gigantes e supergigantes azuis são muito massivas e brilhantes, apresentando temperaturas extremamente elevadas. Estas podem apresentar até 25 vezes a massa do Sol. Pela intensa atividade que ocorre em seu núcleo, são também estrelas muito jovens e com curto ciclo de vida. Existem também as estrelas de nêutrons. São corpos muito pequenos, com diâmetro aproximado de 20 km, mas extremamente densas, sendo compostas essencialmente por nêutrons. Elas realizam movimento circular a altas velocidades, representando o estágio final de muitas estrelas massivas. E ainda existem as anãs marrons, também chamadas de estrelas falhadas. Não chegam a ser classificadas como estrelas. São objetos subestelares que não são massivos o suficiente para sustentar a fusão nuclear de hidrogênio. A formação de uma anã marrom acontece a partir do colapso de gravidade de uma nuvem de gás e poeira, assim como uma estrela normal. No entanto, elas não conseguiram coletar material suficiente para fundir átomos de hidrogênio em hélio de forma estável. Vida e morte das estrelas. As estrelas se formam, amadurecem e deixam de existir como a maioria dos corpos celestes do universo. O ciclo de vida de uma estrela pode ter duração de milhões ou bilhões de anos. Uma característica que todas elas apresentam, no entanto, é o fato de a sua fase madura corresponder a cerca de 90% de todo esse ciclo. Bom pessoal, após conhecermos um pouquinho a respeito das estrelas, vamos agora matar nossa curiosidade. Esse ranking não é fixo. À medida que a ciência avança, novas estrelas são descobertas, gerando a possibilidade dessas novas descobertas revelarem estrelas supergigantes. Não vou colocar a ordem exata, pois seus tamanhos são estimados. Dessa maneira, não há certeza sobre qual é a maior. No entanto, as estrelas a seguir são consideradas como as maiores já descobertas, até o momento. UY Scuti L. NML Cygni. RWCPI. WOHG 64. Westerlund 1-26. VY Canis Majores. Stephenson 2-18.
Os raios dessas estrelas variam entre cerca de 1.500 a mais de 2.000 vezes o raio do Sol. Isso significa que se pudéssemos colocar o Sol ao lado delas, nosso Sol pareceria uma bola de gude. A primeira estrela citada, Scuti, está a cerca de 9.500 anos-luz da Terra. A Stephenson 2,18 está a 19.570 anos-luz da Terra. Ou seja, viajando à velocidade da luz, nós terráqueos demoraríamos mais de 19.500 anos para chegarmos até ela. Ou seja, se Jesus ao nascer, tivesse sido enviado para lá à velocidade da luz, teria percorrido, até os dias de hoje, apenas 1/9 do caminho. O tamanho do universo é realmente inimaginável. E para finalizar, vou dizer qual é a estrela mais brilhante do céu. É a estrela Sirius. Essa estrela está a 8.611 anos-luz de nós. Seu brilho perde apenas para o brilho da Lua e de alguns planetas, como Vênus. Esses assuntos são fascinantes, não é mesmo? Pessoal, a gente se vê. Ou não.